Boa tarde a todos e a todos aqui presentes. Hoje, 17/4/2023, pedindo a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores que já se encontram presentes no plenário dessa casa, em nome do segundo vice-primeiro presidente, Luiz Tomás Dino, o nobre segundo secretário dessa casa, vereador Marco Aurélio, nobre vereador Genival Coutinho, nobre vereador Vone Souza, nobre vereador Argentino Filho, nobre vereador Francisco Helder Lima Castelo, nobre vereador Dr. Fúvio Gonçalves, nobre vereador Luiz André Bezerra Campos. Cumprimentar também a todos os nossos amigos radialistas que fazem a sua transmissão via rádios e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Indago aos senhores vereadores se dispensam a leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Passo a palavra para o segundo secretário para fazer a leitura das matérias do pequeno, grande expediente e ordem do dia. Com a palavra, o nobre vereador Marco Aurélio Aguiar. Presidente, antes de fazer a leitura, houve uma correção numa ata, a ata do dia 3 de abril de 2023, apenas na parte de cima da ata diz, ata 2020 da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo do ano 2023, realizada em 3 de abril de 2023. Em verdade, essa ata não é de número 2020, mas sim a de número 2021. Então, no final da ata, ao conhecimento de todos os vereadores, foi colocado em tempo. Ela já estava assinada, foi colocado em tempo posterior às assinaturas da mesa. Em tempo diz, onde se lê ata 2020, da 11ª sessão ordinária, leia-se a ata 2021 da 11ª sessão ordinária. Pronto, assinada por mim, pelo o presidente Érico e pela Cristina, funcionária da casa, que eu peço que existe em ata. Pauta da 13ª sessão ordinária legislativa, da legislatura 21 e 24, primeiro período de 1/1/2023 a 30/6/2023, de 17 de abril de 2023. Pequeno expediente, ofício recebido de número 20 do Banco do Brasil. Gerente-geral do Banco do Brasil, em resposta ao requerimento número 3523, de autoria do vereador Fúvio. Ofício recebido número 116 a 132, do Poder Executivo, da chefe de gabinete da senhora prefeita municipal, encaminhando respostas de indicações dos senhores vereadores. Ofício recebido número 3536, do Poder Executivo, em resposta às indicações do vereador Fúvio Hermes Gonçalves Cavalcante. Indicação de número 322, da autoria do vereador Genival. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a construção de uma passagem molhada na localidade de Poço de Baixo, antes da comunidade de Tavares, sentido sede Marroás, sendo via de acesso para o transporte escolar do distrito de Marroás desse município. Indicação de número 323, de autoria do vereador Alaô e vereador Helder Castelo. Indica a chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a instalação de contêineres para armazenamento e a implementação de coleta de lixo mensal nas principais entradas do perímetro irrigado Várzea do Boi, às margens da BR-020, conforme abaixo-assinado. Indicação
324, de autoria do vereador Alaú, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a construção de uma passagem molhada no rio Carrapateiras, à altura da fazenda do senhor Burguês, na localidade de Caiçara. Indicação do número 325, de autoria do vereador Genival, indica chefe do Poder Executivo Municipal, a construção de uma passagem molhada na localidade de Santo Antônio, sobre o rio Trici. Indicação 326, de autoria do vereador Genival, indica chefe do Poder Executivo Municipal, psalmamento das estradas que dão acesso às escolas Josué Honório de Almeida e Antônio Vieira Lima, distrito de Santa Teresa. Indicação 327, de autoria do vereador Helder Castelo, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, em caráter emergencial, aterramento de bueiro na localidade de Serra de São Domingos, no distrito de Carrapateira. Indicação 328, de autoria do vereador Helder Castelo, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, em caráter emergencial, recuperação de toda a estrada da Serra de São Domingos, distrito de Carrapateira. Indicação 329, de autoria do vereador Helder Castelo, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, em caráter emergencial, recuperação da estrada que liga Serra de São Domingos à localidade de Fundão, distrito de Carrapateira. Indicação 330, de autoria do vereador Helder Castelo, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, em caráter emergencial, recuperação da estrada da localidade de Galoara, distrito de Carrapateira. Indicação 331, de autoria do vereador Helder Castelo, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a realização de estudo das águas do açude Broco. Indicação 332, de autoria do vereador Helder Castelo, indica chefe do Poder Executivo Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, elaboração de plano com segurança permanente em todas as escolas neste município. Indicação 333, de autoria do vereador Fúvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a execução da poda de árvores que compõem a arborização da rua Antônio Carvalho Citó, no bairro José Alexandre Nogueira, nesse município. Indicação 334, de autoria do vereador Fúvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, executar a perfuração de poço artesiano, instalação e construção de reservatório de água para abastecimento da comunidade de Tigre. Indicação, distrito Trici, indicação de número 335, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, executar serviços capinados, roçagem, recolhimento de entulho e limpeza em geral em toda a extensão da rua Osmar Oliveira Loyola, no bairro José Alexandrino Nogueira. Indicação 336, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, efetuar a execução da pavimentação em calçamento com paralelepípedo no entorno da Areninha, Vila de Veracruz, Inhamuns. Indicação de número 337, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, implantar nas unidades escolares da rede de ensino fundamental medidas como instalações de dispositivos de detector de metais, a disponibilização de segurança armada, a criação de planos de segurança e a instituição de grupos nas escolas para identificar a situação de risco. Indicação 338, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, executar a construção de passagem molhada entre a localidade de Jordão e Serrinha. Indicação de número 339, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, providenciar as reposições das lâmpadas e manutenção da iluminação pública por toda a extensão do setor H no perímetro irrigado Vazio do Boi. Indicação 340, de autoria do vereador Fulvio, indica chefe do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria competente, determinar a execução de obras de saneamento básico, coleta e tratamento de esgoto por toda a extensão da rua José Rosa, no bairro Rabeca. Projeto de resolução número 6, de autoria do vereador Vone, concede à senhora Williana Bezerra de Carvalho a medalha do mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho, e adota outras providências. Projeto de resolução número 7, de autoria do vereador Genival Coutinho Sobrinho, concede ao excelentíssimo senhor promotor de justiça Juscelino Oliveira Soares a honraria de medalha vereador Francisco Soares de Carvalho e adota outras providências. Projeto de lei legislativo número 35, de autoria do vereador Marco Aurélio, dispõe sobre a denominação de Gilberto Veríssimo de Paulo, logradouro público na cidade de Itauá, na forma que indica, e adota outras providências. Projeto de lei legislativo número 36, de autoria do vereador Genival, e dispõe sobre a denominação de Maria Creuza Ferreira dos Reis, logrador público na cidade de Itauá, na forma que indica, e adota outras providências. Projeto de lei executivo número 37, institui o
Serviço Autônomo de Saneamento Ambiental Rural do município de Itauá e adota outros providentes. Projeto de Lei do Executivo número 38 estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e adota outras providências. Projeto de Lei Executivo número 39 altera dispositivo da Lei número 2675 de 31 de maio de 2022 na forma que indica e adota outras providências. Projeto de Decreto Legislativo número 3, de autoria do vereador Genival. Concede título de cidadania itauense, senhor promotor de justiça, Juscelino Oliveira Soares, e adota outras providências. Já tinha lido, inclusive. Requerimento para o Executivo número 42, de autoria do vereador Fúvio. Solicita do Poder Executivo Municipal, através da autarquia municipal de trânsito. Perdão, interrompê-lo, Vossa Excelência, no caso que são dois projetos mesmo. Um é concedendo a medalha e o outro o título de cidadania tauaense. Ok. Um pelos brilhantes serviços prestados ao nosso município e a questão também pelo dando essa honraria de título de cidadania. Agradeço. Obrigado. Perfeitamente justificado. Requerimento número 42, da autoria do vereador Fúvio, para o Executivo. Solicito para o Executivo, através da autarquia municipal de trânsito, enviar ofício ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, no intuito de solicitar autorização, mediante convênio, para intervir na sinalização, na instalação de equipamentos de monitoração e de controle de tráfego e em investimentos em programas e outras ações de segurança viária na rodovia BR-020, no trecho localizado no perímetro urbano, que vai do portal da cidade de saída para a capital cearense ao portal da cidade de saída para o estado do Piauí. Requerimento do Legislativo número 42, 43, de autoria do vereador Fúvio. Solicita envio de ofício para a Superintendência de Obras do Estado do Ceará, SOP Ceará, no sentido de notificá-la acerca da necessidade urgente de operação tapa-buraco na pavimentação asfáltica da rodovia estadual no trecho que inicia na rotatória encravada na Avenida José Valdemar Rego com a Avenida Sherman Alves de Oliveira até o aeroporto regional Pedro Teixeira Castelo nesse município. Devem informar o prazo de execução do serviço para amplo conhecimento. Naquele trecho ali já da saída ali, eles começaram a entupir alguns buracos ontem, hoje, eu acho que hoje, ontem, muito lento ainda, mas no trecho ali, depois da saída ali, já por lado do... Estão trabalhando lá na área, diz aqui o vereador Luiz Alves. Requerimento para o Executivo número 44, de autoria do vereador Fulvio. Solicito por Executivo Municipal, através da Secretaria competente, a relação dos comerciantes ambulantes licenciados no âmbito municipal, destacando os seus segmentos e suas zonas de atuações dentro do perímetro urbano, devendo informar ainda valor cobrado pela licença e horário regulamentado pelo município para o funcionamento do comércio ambulante. Atendido foi antecipado já. Moção de congratulação 478. De autoria do vereador Helder. Requer envio de voto de congratulação à senhora Socorro Mota pela passagem do senhor natalício. Moção de congratulação 479, de autoria do vereador Helder. Ao senhor Marcos Romero Nogueira pela passagem do seu natalício. Moção de congratulação 480, de autoria do vereador Helder. A senhora Regina Lima pela passagem do seu natalício. Moção de congratulação 481, de autoria do vereador Helder. A senhora Maria José pela passagem do seu natalício. Moção 482, de autoria do vereador Helder. Ao senhor Pedro Souza pela passagem do seu natalício. 483, de autoria do vereador Helder. A senhora Darlânia Torquato pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações 484, de autoria do vereador Helder. Ao senhor Antônio Viana de Carvalho pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações número 485, de autoria do vereador Helder.
a senhora Miná Gonçalves, pela passagem do seu natalício. Moção 486, de autoria do vereador Helder, ao senhor Edivaldo Vieira, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 487, de autoria do vereador Helder, da senhora Daltiva Cirão Rocha, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações número 488, de autoria do vereador Helder, da senhora Rauena Cavalcante, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 489, de autoria do vereador Helder, da senhora Ana Lúcia, pela passagem do seu natalício. Moção 490, de autoria do vereador Luiz André, a senhora Ludmila Fernandes, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 491, de autoria do vereador Luiz André, a senhora Maria Verônica Alves da Silva, pela passagem do seu natalício, dia 12. Moção de congratulações 492, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Socorro Dioge, pela passagem do seu natalício, dia 12 de abril. Moção de congratulações de número 493, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Yolandina Gonçalves, pelo seu natalício, ocorrido no dia 12 de abril. Moção de congratulações número 494, de autoria do vereador Marco Aurélio, ao senhor William Silva, pela passagem do seu natalício, ocorrido no dia 12 de abril. Moção de congratulações 495, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Eva Amorim, pela passagem do seu natalício, dia 12 de abril. Moção de congratulações 496, de autoria do vereador Marco Aurélio, ao doutor Antônio Gomes Filho, pelo transcurso do seu natalício, ocorrido dia 13 de abril. Moção de congratulações 497, de autoria do vereador Marco Aurélio, ao senhor André Veloso, pelo transcurso do seu natalício, dia 14 de abril. Moção de congratulações 498, de autoria do vereador Marco Aurélio, ao senhor Alessio Feitosa, pelo transcurso do seu natalício, dia 14 de abril. Moção de congratulações 499, de autoria do vereador Marco Aurélio, a doutora Eliene Gomes Bonfim, pela passagem do seu natalício, dia 14 de abril. Moção de congratulações 500, de autoria do vereador Fúvio, a senhora Paloma Cavalcante Gomes, pelo seu natalício, dia 7 de abril. Moção de congratulações 501, do vereador Chico Neto, a senhora Gabriela Gonçalves, pelo seu natalício, dia 13 de abril. Moção de congratulações 502, de autoria do vereador Fúvio, ao senhor Antônio Weber Gonçalves Loyola, pelo seu natalício, dia 13 de abril. Moção de congratulações número 503, de autoria do vereador Érico, pela passagem do natalício da senhora Fátima Dias, na data de 12 de abril. Moção de congratulações número 504, de autoria do vereador Érico. Envio de voto de congratulações pela passagem do natalício da senhora Lúcia Negma, na data de 12 de abril. Moção de congratulações 505, de autoria do vereador Alaô, a senhora Glaucinete Fialho, pelo transcurso do seu natalício, dia 15 de abril. Moção de congratulações número 506, de autoria do vereador Alaô, ao senhor Raimundo Carlos Fortuna, pelo transcurso do seu natalício, 14 de abril. Moção de congratulações número 507, de autoria do vereador Elza, a senhora Brásida Dias Loyola, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 508, de autoria do vereador Helder, a senhora Iracema Damasceno, pelo transcurso do seu natalício. Moção de congratulações número 509, de autoria do vereador Helder, a senhora Thalita Castro, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulação 510, de autoria do vereador Helder, a senhora Leni Veríssimo, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulação 511, de autoria do vereador Helder, a senhora Juliana Cândido, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 512, de autoria do vereador Helder, a senhora Isabel Lima, pelo transcurso do seu natalício. Moção de congratulações 513, de autoria do vereador Helder, da senhora Cícera Timóteo, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 514, de autoria do vereador Helder, da senhora Cauane Alexandrino, pelo seu natalício. Moção de congratulações 519, do vereador Helder, da senhora Alci Oliveira, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 516, de autoria do vereador Helder, do senhor Cailton Moreira, pela passagem do seu natalício. Moção de congratulações 517, de autoria do vereador Helder, a senhora Edilan Silva, pela passagem do seu natalício. Helder. Moção de congratulação à senhora Edilan Silva. Isso. Por isso que eu fiz a ressalva. Ao senhor Edilan Silva, foi a ressalva para a secretaria
trocar. Pela passagem de seu natalício, moção de congratulações 518, de autoria do vereador Helder, ao senhor Manuel Cidrão, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulação 519, de autoria do vereador Helder, ao senhor Vidal Gomes, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações 520, de autoria do vereador Helder, ao senhor Carlos Eduardo Macedo, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulações 521, de autoria do vereador Helder, ao senhor Valbemar Feitosa, pela passagem de seu natalício. Congratulação 522, de autoria do vereador Helder, senhor Lucas Sampaio, pela passagem de seu natalício. Moção de congratulação 523, de autoria do vereador Helder, a senhora Rebeca Martins, pela passagem de seu natalício. Número 524, do vereador Helder, ao senhor Francisco Elino Mota Filho, pela passagem de seu natalício. Moção de pesar 525, de autoria do vereador Argentino Tomás Filho, pelo falecimento da senhora Ana Gonçalves Lima, ocorrido no dia 12 de abril do corrente ano. Moção de congratulações 526, de autoria do vereador Argentino Filho, a senhora Girlene Gomes Caraca, pelo transcurso de seu natalício, dia 12 de abril. Falta só 50 e poucos. Moção de congratulação número 527, de autoria do vereador Argentino Filho, a senhora Rosa Araújo, pelo transcurso do seu natalício, dia 12 de abril. Moção de congratulações 528, de autoria do vereador Argentino Filho, a senhora Elídia Mota, pelo transcurso de seu natalício, dia 12 de abril. Moção de congratulações 529, de autoria do vereador Argentino Filho, ao senhor Antônio Lima, pelo transcurso do seu natalício, dia 12 de abril. Moção de congratulações 530, de autoria do vereador Argentino Filho, a senhora Irene Costa Lacerda, pelo transcurso de seu natalício, ocorrido no dia 14 de abril. Moção de pesar 531, de autoria do vereador Vone, pelo falecimento do senhor Manuel Barbosa dos Santos, ocorrido no dia 17 de abril. Moção de congratulações 532, de autoria do vereador Vone, a senhora Vanusa Rodrigues Macedo, pelo transcurso do seu natalício, dia 11 de abril. Moção de congratulações 533, de autoria do vereador Vone, a senhora Angélica Veríssimo da Silva, pelo transcurso do seu natalício, dia 11 de abril. Moção de congratulações 534, de autoria do vereador Chico Neto, a senhora Maria Leuda Vieira da Silva, pelo transcurso do seu natalício, dia 13 de abril. Moção de congratulações 535, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Edneide Freitas de Oliveira, pelo transcurso do seu natalício, dia 16 de abril. Moção de congratulações 536, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Ariadna Juvenal, pelo transcurso do seu natalício, ocorrido dia 16 de abril. Moção de congratulações 537, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Cléia Oliveira, pelo transcurso de seu natalício, dia 16 de abril. Moção de congratulação 538, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Celina Almeida, pelo transcurso do seu natalício, ocorrido dia 15 de abril. Moção de congratulação 539, de autoria do vereador Marco Aurélio, ao senhor Magno França, pelo seu natalício, ocorrido no dia 17 de abril. Moção de congratulações 540, de autoria do vereador Marco Aurélio, ao senhor Johnny Almeida, pelo transcurso do seu natalício, dia 15 de abril. Moção de congratulações 541, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Neta Rosena da Costa, pelo transcurso de seu natalício, ocorrido dia 15 de abril. Moção de congratulações 542, de autoria do vereador Érico, pela passagem do natalício do senhor José Mael, ocorrido dia 16 de abril. Moção de congratulações 543, de autoria do vereador Érico, pela passagem do natalício da senhora Emília Gaspar, na data 16 de março. Moção de congratulações 544, de autoria do vereador Marco Aurélio, pelo natalício da senhora Nilda Gonçalves, no dia 17 de abril. Moção de congratulações 545, do vereador Marco Aurélio, a senhora Rosália Anélia Mota, pelo transcurso do seu natalício, dia 17 de abril. Moção de congratulações 546, de autoria do vereador Marco Aurélio, a senhora Dalva Fernandes, pelo transcurso do seu natalício, ocorrido dia 17 de abril. Moção de congratulações número 547, de autoria do vereador Luiz Alves, ao senhor Marcos Aurélio Cidrão Cavalcante Mota, pelo seu natalício, dia 11 de abril. Moção de congratulações 548, de autoria do vereador Genival, ao senhor Evandro Coutinho, pelo seu natalício, ocorrido dia 16 de abril. Ordem do dia. Projeto de lei legislativo de autoria do vereador Luiz Tomás, número 27, que dispõe sobre denominação de Pantaleão, Caracas, a passagem molhada da comunidade de São Miguel, distrito de Marreca, na forma que indica e adota o desprovimento. Os requerimentos número 42, 43, 44, de autoria do vereador Fúvio, que eu peço permissão para não ler, porque já o fiz,
e as congratulações e as moções que também já li. Agradeço a leitura das matérias do pequeno grande expediente ao segundo secretário dessa casa, nobre vereador Marco Aurélio. Gostaria de cumprimentar o nobre vereador Felipe Viana, nobre vereador Adriano Dimas, nobre vereador Luiz Alves e o nobre vereador primeiro vice-presidente dessa casa, Francisco Neto. Passaremos agora, antes de passar para o uso da tribuna, só lembrar aos nobres colegas vereadores que próxima sexta-feira é feriado, e eu pediria a todos os nobres colegas que entregassem todas as matérias até a quinta-feira, meio-dia, para que possam serem repassados para segunda-feira, ser lido na próxima sessão. Então eu peço aos nobres colegas que todas as matérias entreguem até sexta-feira, meio-dia, devido ao feriado do dia 21. Passaremos agora para o uso da tribuna. Com a palavra, o nobre vereador Chico Neto. Convidar o vereador Érico Lima para o uso da tribuna. Boa noite a todos os nobres colegas vereadores que se encontram presentes, a todos os amigos que nos assistem aqui nessa casa, pelos meios de internet e de rádio e presencialmente. Gostaria de agradecer primeiramente, vereador Marco Aurélio, a gente, como vereador, está aqui para cobrar, para fiscalizar, mas quando as coisas andam, a gente tem que reconhecer o trabalho que é feito. Então, gostaria de agradecer aqui o Davi, que é o coordenador da parte de iluminação pública, pelo serviço prestado na rua Joaquim Alves e na rua João Rufino, que foram restabelecidas as luminárias para que houvesse uma melhora bem significativa para a movimentação daquelas ruas, né? Estivemos em contato hoje à tarde também com o nobre secretário Matheus Mota, para saber a respeito do asfalto das ruas Domingas Gomes, que é esse asfalto que liga ao Odilon Aguiar até a rua Joaquim Alves, né, que é um pequeno trecho, mas que continua ainda sem ser feito, como também da rua Juvencio Barreto, que todas as ruas, o entorno dessa rua foram feitas e a rua Juvencio Barreto não foi feita. Então a gente pediu que ele fizesse esse levantamento quanto a essa questão dessas duas ruas, primeiramente, para que a gente possa levar essas informações aos moradores daquelas ruas que nos procuram, para que houvesse uma agilidade maior, para que houvesse o serviço de asfalto o mais rápido possível nessas duas ruas. No fim de semana estivemos ali naquela rua da frente ali do Rabeca, já perto do portal, né? E vimos o estado que aquela rua se encontrava, de barrocas, precisando de botar material, e junto à Secretaria de Infraestrutura conseguimos uma máquina que pudesse dar uma corrigida nesse terreno. Agradecer também as pessoas que fazem a Secretaria de Infraestrutura, que corrigiram, pelo menos melhoraram aquele trecho, já que a rua não tem calçamento, vereador Adriano. Aquela primeira rua, vindo dos bodes, ali chegando na entrada do Rabeca, na primeira entrada, quem vem em Parambu a Tauá. Então, deu uma melhorada significativa. Hoje de manhã eu estive lá novamente para ver e fiquei satisfeito. Pelo menos deu uma melhorada enquanto vê a questão do calçamento daquela rua, né? Estivemos na última sexta-feira, nobre vereador Adriano Dimas, na localidade de Itapera, onde levamos para aquela localidade uma carrada de canos, né? Levamos o coordenador que vai se responsabilizar pelo serviço daquela comunidade de um novo sistema de abastecimento. Novo sistema de abastecimento com caixa d'água nova, com todos os canos, para que todas as mais de 80 famílias daquela comunidade sejam beneficiadas. Há mais de 8 anos, aquela comunidade sofria com problema de água, o sistema de abastecimento de água de lá, há mais de 20 anos tinha sido construído e eu acho que o material não suportou a quintura e os canos também vão se entupindo
e ficou totalmente impossível de se trabalhar com o sistema antigo que tinha. E esse era um sonho antigo daquela comunidade, a gente já vinha lutando, né, por esse sistema, e só agradecer à prefeita municipal, doutora Patrícia, que ouviu não só as reivindicações da comunidade, como também do vereador Érico Lima, do nobre vereador Adriano Dimas, que é parceiro também, e daquele Rio, a quem a gente agradece pela preocupação também, que a gente está junto. Eu acho que o objetivo de nós vereadores, independente de político A ou B, Adriano Dimas, hoje nós somos vereadores de todos os tauaenses, independente dos que votaram em nós ou não. É por isso que outras pessoas de outras comunidades nos procuram, porque sabem do compromisso que nós temos, de correr atrás, de ir para cima. E essa palavra compromisso é uma palavra que muitos sabem pronunciar, mas não sabem seu significado. Então, isso muitas vezes alguns se incomodam, porque querem que as coisas aconteçam na zona de conforto. E eu nunca vou me deixar me levar por isso, porque eu só me conformo quando eu corro atrás das coisas que consigo. E para mim é motivo de muita felicidade, graças a essa emenda do deputado Domingos Neto, a quem eu quero agradecer em especial, doutora Gabriela também, mas o deputado Domingos Neto por tudo que ele tem feito a Tauá, pelas obras, pelo dinheiro, pela preocupação. Então, a gente como fiscal do povo, como representante legítimo, a gente tem que correr atrás, independente qual seja o distrito, qual for, porque hoje nós somos vereadores de todos os distritos, de toda uma cidade. Então, não importa se é da Santa Teresa, o vereador Érico Lima não é da Santa Teresa, mas é o vereador do povo. Quem nos procurar, se tiver jeito, nós vamos para cima. Então, para mim é motivo de muita alegria poder levar esse instrumento que vai beneficiar mais de 800 famílias para aquela localidade. Inclusive, a chefe do executivo, vereador Luiz Tomás, tinha marcado com a gente para fazer aquela ordem de serviço na quarta-feira. Ela não lembrava que tinha a Cavalgada da Fé. E eu conversei com ela para que a gente trocasse, fizesse essa ordem de serviço na quinta-feira, 4 horas, na localidade de Tapera, para essa rede de abastecimento nova, e para que a gente pudéssemos prestigiar e estar na Cavalgada da Fé também. Então, eu só tenho a agradecer a todos que fazem a gestão municipal e dizer que esse é o nosso compromisso. Com a palavra, o nobre vereador Adriano Dimas. Boa noite a todos. Obrigado pela parte, nobre colega vereador. Quero aqui parabenizar a toda a comunidade de Tapera pela conquista, parabenizar todo o nosso executivo, nosso deputado Domingos Neto, deputado que trabalha constantemente, não para de mandar recursos junto ao nosso município. E, bem como o amigo falou, isso é uma reivindicação da comunidade de Tapera que já tinha muito tempo. E agora, graças a Deus, com essa emenda do deputado, a gente vai ver o sonho daquela comunidade ser realizado. A gente fica feliz, passamos aqui também por, acho que fiz umas 2 indicações junto a essa doutora, e a gente fica feliz por mais essa conquista. Muito obrigado. Palavra, o nobre vereador Luiz Tomás Dino. Obrigado, presidente, por uma parte. Também para dizer da satisfação, presidente, nós estamos na festa de Jesus Maria e José, está sendo realizada. Agradecer por ter mudado a ordem de serviço para comparecer e convidar a todos os senhores vereadores, que realmente vai ser a cavalgada quarta-feira. Agradecer logo aqui aos vereadores Argentina e Ivone por a contribuição, que eu também fiz uma contribuição do Amanta, para um churrasco que vamos fazer lá, e também ficar à vontade dos outros que também quiser ajudar. E também agradecer à prefeita por ter feito a iluminação, trocado todas as lâmpadas da Vila de Marrecas, por iluminação toda de LED, que ficou, graças a Deus, muito boa. Mesmo que a gente está aqui nessa sala aqui, a iluminação hoje da Vila de Marrecas, e agradecer à prefeita por ter feito essa iluminação lá, que, se Deus quiser, vai engrandecer muito a nossa festa. E agradecer também
o município de Itauá, através da prefeita Patrícia, por tudo aquilo que vem fazendo para a realização da festa de Jesus Maria e José. Obrigado. Agradeço ao nobre segundo vice-presidente dessa casa e só reforçar para todos os moradores. E também agradecer, tinha esquecido aqui do nosso presidente aqui em exercício aqui, que também fez a doação do Amanta. E ainda falta a doação da manta do presidente Érico Lima, que amanhã você recebe, ou na quarta de manhã. Obrigado. Só reforçar a todos os amigos da localidade de Itapera para que compareçam na ordem de serviço na próxima quinta-feira, às 4 horas da tarde. A gente está definindo ainda o local que vai ser feita a ordem, mas eu colocarei nos grupos de WhatsApp. Meu muito obrigado e meu boa noite a todos. Vou convidar o vereador Fulvio a fazer uso da tribuna. Boa noite, nobres colegas, população que nos acompanha aqui no auditório, aqueles que vêm já acompanhando pelas ferramentas digitais, os que vão assistir posteriormente. Vamos conversar aqui um pouco primeiro sobre esses expedientes que se encontram na pauta, respostas do Executivo. E, inicialmente, a resposta à nossa indicação número 70. Essa indicação, ela sugeriu ao Poder Executivo a implantação de um programa municipal de cisternas para a zona rural. E a resposta não foi objetiva, no entanto, implicitamente tem como a gente aferir o conteúdo. O município, ele respondeu que existe uma parceria com a Codesvasp e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e essa parceria redundou na execução de 127 cisternas. Bom, número suficiente ou não, que deve ser apreciado pelo município, mas que os reclames de mais cisterna vêm sendo buscados perante o nosso gabinete, e nós sugerimos que o município tente fazer esse programa municipal e não só aguardar por esses dois institutos. No tocante à resposta do nosso requerimento, na época feita em relação ao PASEP, o PASEP, o Banco do Brasil, ele já nos deu uma resposta em menos de 15 dias. É aquela história, quando se quer responder, responde de imediato, porque até é um expediente simples de se responder. E o Banco do Brasil deixou claro que as RAIs, que são as informações prestadas pelo município, eram feitas diretamente ao Banco do Brasil até 2019. De lá para cá, diretamente ao Ministério do Trabalho, e com base nessas informações, aí sim é feito todo o pagamento. Coincidência ou não, hoje também, um pouco antes de vir para cá, uma pessoa me manda o extrato bancário. E lá, saldo zero, com data de pagamento em março. Nós já estamos finalizando quase abril. E um outro extrato mostra pagamento de meio salário mínimo. Essas pessoas que são beneficiárias do PASEP, muitas vezes elas se organizam e planejam dentro do seu orçamento doméstico como complementar através desse benefício. Ora, eu deixei de receber ou recebi um valor inferior por um erro que foi confessado pelo próprio município de erro de configuração na folha de pagamento. E aí, essas pessoas que não receberam ou que receberam um valor menor, vão ficar no prejuízo?
sugeri e faço a sugestão novamente de que o Executivo faça o levantamento dessas pessoas que estão prejudicadas com esses pagamentos a menor ou inexistentes, para que isso seja regularizado e essas pessoas não tenham dificuldades em honrar alguns compromissos que tinham planejado com esse dinheiro. Sessão passada fizemos 3 indicações: 317, 319 e 321. E por que isso? Porque simplesmente nós não temos resposta ao requerimento 150 de 2022, vereador Luiz André, onde a gente pede ao município que mostre onde serão reutilizadas as pedras que são retiradas da pavimentação, onde está sendo trocado por piso intertravado. Então, nós sugerimos para a Travessa Pedro Guedes, na Vila de Santa Teresa, a Rua Olímpio Cordeiro dos Santos, também na Vila de Santa Teresa, e na Rua Hermínio Neto, também na Vila de Santa Teresa. Por um motivo muito simples. Vou pegar aqui o exemplo da Travessa Pedro Guedes, que alguns chamam de Rua Pedro Guedes. Se você for lá ao local, é uma ladeira toda esburacada, preenchida com pedras de tijolo e esgoto a céu aberto. Então, se nós temos pedras retiradas, nós temos que reutilizar nesse tipo de logrador. Então, a sugestão vem em decorrência da não resposta do requerimento retromencionado. Vamos falar agora da indicação 337, já nessa pauta de hoje. E quem acompanhou semana passada, viu o alvoroço dos comentários da insegurança dentro das escolas a nível nacional e que repercutiu a nível ambiental. Observei a reunião feita pela Secretaria de Educação com as forças de segurança do município e a Polícia Militar. E aqui nós fizemos uma sugestão. O que eu entendo, e eu acho que muitos podem até concordar, que não é só um problema de segurança pública. Nós temos que investir, por exemplo, em apoio psicossocial, em educação espiritual para esses alunos. Nós temos como um ambiente complementar de casa as escolas. Então, muitas vezes, a educação que é recebida no lar doméstico precisa de aprimoramentos pela escola. Então, essa indicação 337 é justamente isso. Mostrar a necessidade de políticas públicas não voltadas especificamente à segurança pública. Até porque Polícia Militar tem a sua competência. Não é para ficar dentro de colégio, por exemplo. Então, por que não videomonitoramentos? Por que não placas de detetores de metais? Por que não vigilância com segurança armada? Para isso, planejar e executar, a fim de que não ocorra a evasão escolar. Muitas mães até me mencionaram que os filhos não queriam ir ao colégio. E quando se tem um ambiente conturbado como estava, necessário se faz medidas de segurança, claro, mas também essas outras medidas sociais. Em seguida, vamos falar sobre o requerimento 42. Pois não, vereador Helder. Eu gostaria de apartear o nobre vereador Dr. Fulvio Gonçalves, porque esse assunto predominou no Brasil inteiro, repercutiu no Ceará, no Tauá, inclusive nós tivemos o conhecimento de cenas aqui na região do Cariri,
com esses absurdos que vêm acontecendo dentro da escola. Tivemos o cuidado, inclusive, de íamos apresentar um projeto para garantir a segurança dos nossos queridos alunos, ou seja, os docentes e os discentes, ou seja, alunos e professores, mas tivemos também a convicção e a certeza de que um requerimento inicial seria mais tratado junto ao Poder Executivo, vez que é um assunto que a gente tem que ser justo. Logo que se propagou essa situação dramática com relação às escolas, o Poder Executivo, através da prefeita, tomou as devidas providências, convocando, como bem disse o novo vereador Fulvio Gonçalves, as forças de segurança do município de Itauá, inclusive a do estado do Ceará, que é a nossa polícia gloriosa, Polícia Militar. E podemos dizer que nós temos dentro da administração pública hoje um dos melhores quadros e talvez uma das melhores administrações na Secretaria da Educação, comandada pelo professor Alcio, experiente, voluntarioso, cuidadoso, acima de tudo determinado para que a escola pública, o municipal seja muito bem aquinhoado, muito bem representado por esses que fazem a Secretaria da Educação, à frente o comandante, o nobre e amigo secretário professor Alcio. Eu acompanhei de perto também, porque é uma situação dramática, a vontade e a determinação do Poder Executivo, exatamente junto à educação, que logo de início tomou as devidas providências. E tivemos também a oportunidade de fazer um requerimento para que possa a senhora prefeita, junto com a Secretaria da Educação, dar uma segurança de fato e direito aos nossos alunos do município de Itauá. Muito obrigado, vereador. Agora com a palavra o vereador Filipiano. Boa noite, vereador Dr. Fulvio. Só para ajudar a contribuir nesse debate tão importante, porque hoje, além desse caso, né, que nós tivemos em Blumenau, tivemos problemas em várias escolas seguidos, inclusive no município de Farias Brito, salvo engano. Isso gerou uma certa repercussão e, de certa forma, amedrontou muitos pais, muitos alunos, inclusive pessoas sem ter o que fazer, começaram a disseminar fake news também. Se você já tem um pânico, se você já tem aqui um problema, doutor Helder, para poder ser solucionado, um medo, né, nas famílias, nas crianças, nos professores, na direção, isso é um fato que causou uma grande repercussão a nível de Estado e pessoas pegavam aí, ficavam utilizando mídias, meios de divulgar mentiras, dizendo que ia ter ataque em escolas, dizendo que ia ter ataque em escola aqui em Itauá, dizendo que ia ter ataque em escola em outros municípios do estado do Ceará, ia ter ataques em Fortaleza. Então, de certa forma, é um assunto que nos pega muito de surpresa, que nós precisamos realmente trazer uma decisão, um posicionamento mais objetivo nesse sentido também, desse apoio psicológico, desse suporte para as famílias que realmente se sentiram amedrontadas. Porque, salvo engano, é quase aquela campanha do suicídio, né? Que a gente faz também de prevenção ao suicídio. A gente pode notar aqui que quando uma pessoa comete suicídio, é fato público e notório aqui em Itauá ou em qualquer canto, quando fulano cometeu suicídio, você pode notar que aquilo encoraja mais algumas pessoas a fazerem aquilo. Então você vê, fulano, é fato assim, nós estamos diante de um tema bastante relevante, e a gente tem que ter também cuidado, até nas nossas divulgações, imprensa, por exemplo, fulano cometeu suicídio, com 2, 3 dias, outro suicídio, e vai dando aquela conotação, e você vê que vai desencadeando uma onda de suicídios, né? E do mesmo jeito que se gerou essa grande repercussão com relação aos ataques nas escolas, acabou realmente criando, encorajando muitas crianças, muitos adolescentes a
tomarem algumas decisões por sofrerem bullying, que merece ser estudado, acabaram aterrorizando e, de certa forma, criou uma situação onde as escolas, secretarias municipais precisam tomar uma medida, mas, por exemplo, vamos aqui, quantas escolas hoje nós temos em Tauá? Vamos colocar a segurança armada em todas as escolas? Qual é o custo? Como o governo federal também pode contribuir com isso? Então, nós estamos assim diante de uma problemática que merece uma discussão profunda e apresentar um resultado aqui às famílias que buscam, né, aquela paz, aquele equilíbrio, porque, de certa forma, se você não pode acabar com a dor, você tem que, pelo menos, diminuir por enquanto para depois acabar. Então, nós estamos diante de algo que realmente tem machucado bastante o psicológico das famílias, dos gestores municipais, não só em Tauá, mas em todo o Brasil, secretários que estão buscando alguma posição com relação a isso. Mas, claro, repito, a gente também tem que ter um pouco de cuidado, nós aqui como parlamentares devemos trazer também aquelas pessoas que buscam disseminar fake news, dizendo que vão ter ataques. Pensem bem, não façam isso, tenham mais atenção e mais respeito à educação, às famílias, às crianças, porque o medo já está presente. Você ainda aumentar, eu acho que isso realmente precisa de uma atenção, um acompanhamento psicológico também, e fazer o estudo, né, o impacto financeiro que isso pode levar aos municípios, e saber como o governo federal vai contribuir, porque também você vai aumentar aqui 3 vigilantes, né, tem uns turnos, né, 3, 4 vigilantes, quase 10 mil por escola, uma média, 10, 12 mil, nós temos quantas escolas? Então nós vamos elevar um custo em 500, 600 mil reais, se são 50 escolas, exemplo, 40 escolas, 20 escolas, não importa, mas vamos colocar 10, 15, 20 mil reais. Então, de certa forma, é um impacto muito grande. E como o governo federal pode dar essa contrapartida também. Então, merece ser feito esse estudo, merecemos dar uma resposta imediata, tem que ser feito isso. E, repito, reitero, aquelas pessoas que estão divulgando fake news, nós estamos de olho, nós vamos continuar aqui. Quem estiver divulgando fake news pode ter certeza, quem quiser amedrontar mais ainda a população, vai responder na justiça e vai pagar por esse medo e por esse terror que estão causando nas famílias, nos professores e na gestão municipal. Obrigado, vereador Felipe Viana. Com a palavra, o vereador Marco Aurélio. Nobre colega vereador traz um assunto que requer bem a atenção de todo o Brasil como um todo, né? Como nós já vimos nos canais de televisão, nos jornais, referente ao ocorrido. Até que eu achei louvável uma atitude da TV Globo, quando eu vi de um jornalista, num desses jornais, dizendo que a emissora iria mudar o comportamento dela, Rede Globo, em relação a esses tipos de episódios, porque haveria estudos que se demonstravam que quando citava os casos e citava o nome das pessoas, ali é como se fosse uma glória para aquela pessoa, né? Como se fosse enaltecendo aquelas pessoas, e aquelas outras que tinham o mesmo pensamento daqueles se sentiam de fazer também para poder ter seu nome na imprensa e etc. Eu vi isso num dos jornais da Rede Globo, a Rede Globo dizendo que iria deixar de fazer esse tipo de notícia dessa forma. Iria inibir o máximo possível desse tipo de notícia, não ia mais dar, para que ali não se tornasse uma rede de pessoas que têm o mesmo pensamento parecido, e que vão fazer esse tipo de atos, né, achando que ali ele seria glorificado, que ele seria reconhecido, com o seu nome falado nos jornais e tal, etc. Achei uma coisa importante da Rede Globo para fazer isso e evitar o máximo possível desse tipo de notícias e comentários. Logo que saiu isso, no dia 13, houve uma reunião da prefeita com os comandantes das forças de segurança do estado e do município. Participaram do evento a prefeita, o vice-prefeito, o delegado de polícia,
comandante de 13º Batalhão, Coronel Vasconcelos, delegado doutor Danilo, o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Sérgio, secretário de Educação, João Alcio, secretário de Gabinete, Marileide, o assessor especial, o Hélito estava lá também, inclusive vereador dessa casa, o Alfredo, do Pro Cidadania, o Márcio Dimas, diretor da Guarda, o Varto, diretor da Autarquia, e os técnicos da Secretaria de Educação. E eles passaram lá mais de 1 hora discutindo exatamente procedimentos a serem adotados para a proteção dos alunos da rede, né, da rede municipal e das escolas do município de Itauá. Inclusive, a partir daquele momento, até naquele momento que estava havendo a reunião, já existiu, vou ser breve, senhor presidente, já existiu o pessoal da Guarda, da Autarquia, já nos colégios, nas portas dos colégios, para fazer o máximo possível referente a isso. Eu vou ler aqui apenas algumas ações internas e que foram debatidas lá e acordadas lá entre os participantes. Implantação do Programa de Cultura de Paz, inclusão de ações contra o bullying escolar na grade circular do município, instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos dentro e fora da escola para monitoramento e identificação de possíveis ameaças, treinamento de funcionários e alunos para lidar com situações de emergência e mediação entre aluno, família e escola, controle de acesso, garantir acesso de alunos e profissionais apenas com fardamento, entrega de uniforme para profissionais e alunos, reconhecimento facial de alunos e professores, vigilância armada em escolas de grande porte com grande número de alunos, restrição do uso de celulares nas escolas, isso tudo como ações internas. Como ações externas, vídeo monitoramento nas áreas externas, cerca elétrica ao redor da unidade escolar, ronda escolar realizada pelas forças de segurança, criação de um botão de pânico, criação de um canal de denúncia, mídia institucional, campanha de mídia, de marketing, composição do Conselho Municipal de Segurança Pública. Essa foi a primeira medida a ser tomada pelo Executivo com as demais forças de segurança, tanto da esfera municipal, mas como também do Estado. Então, para todos nós, isso é uma coisa nova, né? Para todos nós, a gente via sempre isso aí nos Estados Unidos, em outros países, e jamais poderia se interpretar ou achar que se tornaria uma coisa mais efetiva no nosso Brasil, né? Como ocorreram alguns casos já, a gente tem que realmente estar de olho e tomar todas as medidas e precauções necessárias para resguardar os alunos e também com o envolvimento dos poderes públicos, no caso a Secretaria, a Prefeitura, no caso o Estado, né, através das polícias, ou seja, o envolvimento de todos que estejam de alguma forma ligados a esse tipo de ação e que possa proteger os nossos alunos das nossas redes no município de Itauá. Eu queria agradecer ao vereador Fulvio pela parte e pedir já, só para fazer uma coisa, na hora que o ilustre amigo estava falando sobre o PASEP, eu estava ali na secretaria fazendo alguns afazeres, só para dizer que o município fez toda a atualização, já encaminhou para o Ministério, já ligou para o Ministério, tá certo? Pedindo, e eles, da resposta lá do Ministério, é que eles estão atualizando os sistemas dele como um todo, e está gerando um tempo. Mas o município tomou as atitudes, inclusive de ligar lá. Que dependa do município de Itauá referente a alguma coisa do sistema, não existe mais. Está tudo ok. O Ministério lá é que está tendo essa dificuldade em se implantar o mais breve possível. E acho justo de que o município possa ainda procurar ver quais são esses casos e ajudar no máximo possível, o mais rápido possível, para que sejam resolvidas e corrigidas as falhas efetuadas. Obrigado, vereador. Eu ia concluir o assunto da questão da segurança nas escolas justamente pedindo esse plano de ação, né, que fosse enviado aqui para casa, até para uma discussão até maior.
Em relação ao PASEP, eu passo já a palavra, viu, vereador Genival? O Banco do Brasil, ele está dizendo o seguinte, tem uns prazos. Por exemplo, a parcela que venceu em fevereiro, a que venceu em março, a que venceu em abril, mesmo com a correção, os beneficiários ficarão no prejuízo. Porque tem que obedecer à questão dos prazos. Então, tomara que, mesmo que com essa correção, o benefício chegue até o beneficiário. Né? Pronto. Então, provavelmente, maio, junho e até julho, salvo engano, é a última parcela, deverá haver a correção. Vereador Genival. Boa noite a todos. Primeiramente, saudar a todos que nos acompanham também pelas redes sociais, agradecer a Vossa Excelência pelo o aparte cedido e, ao mesmo tempo, queria parabenizá-lo pelo assunto tragar essa Casa Legislativa, até porque é uma casa de ideias, então, de uma certa forma ou de outra, a gente que está na presidência da Comissão de Educação dessa casa, juntamente com o novo vereador Helder Castelo e o nobre vereador Chico Neto, a gente tem que estar atento, né, a essas questões de segurança nas escolas. Também, além de complementar aqui a fala dos nobres parlamentares, queria dizer que a gente participou também do Conselho de Gestão Colaborativa, onde a sociedade civil organizada também, de uma certa forma, se reúne para tratar desses assuntos. E o que aconteceu naquela reunião foi justamente o respaldo, né, técnico do que foi apurado com as forças de segurança do município daqui de Itauá, como as forças de segurança do Estado. Então, eu queria parabenizá-lo mais uma vez pelo assunto debatido nessa Casa Legislativa e agradecer, e que devemos trazer mais vezes esse assunto, até porque se trata da educação do nosso município. Obrigado pela parte, vereador Fulvio. Agradecer ao vereador Genival pela colaboração. Vereador Érico, eu vou pedir o tempo regimental, tá, de liderança. Bom, vou falar agora sobre o requerimento 44. Fala aí sobre a história do comércio ambulante no município de Itauá. Eu, acompanhando um programa de uma emissora de rádio, e falava justamente sobre essa problemática dos agentes do município proibindo o trabalho de alguns ambulantes. 2 ou 3 dias depois, agora na sexta ou foi no sábado, 2 outras pessoas entraram em contato comigo. Uma pessoa que vende bolo e outra pessoa que vende material de limpeza. E que se mostraram indignadas na questão do comércio ambulante estar sendo proibido. Bom, eu disse, qual foi a justificativa que utilizaram para proibir essa atividade? A resposta que eles me deram: porque é feio para a cidade. Eu disse, você tem certeza que foi isso que vocês ouviram? Sim. Bom, eu fui olhar o Código de Postura, Lei 1758/2010, e os artigos 285 e seguintes, eles regulamentam a atividade do ambulante. Se nós formos olhar para a letra da lei, o que se exige é uma licença, e que essa licença tem um prazo de validade até 180 dias. Bom, se existe licença, a minha pergunta é: o município não poderia fazer essa campanha educativa e informar dessa exigência? Além disso, o município não poderia falar para essas pessoas, e quando eu digo falar, é oferecer a esses ambulantes formação para isso, treinamento. Por que não dá, por exemplo, uma roupa adequada para essas pessoas? Por que não dá um tabuleiro, por exemplo, para colocar os seus produtos e saírem vendendo porta a porta? Feio, na minha visão, é roubar.
A pessoa está ganhando o pão do cada dia, com serviços simples, que às vezes é insuficiente para a própria sobrevivência, e aí vem uma proibição e não uma campanha educativa, e não um treinamento, uma formação, um aglomeramento de políticas que dê essas pessoas condições de trabalho. Está difícil para quem quer trabalhar em Tauá, porque o ambulante, proibido. Sem concurso público, isso já ficou claro. Indicações, requerimentos, sem respostas e sem ação concreta nesse sentido. Mas aí tem as contratações e as nomeações, no caso, em comissão. Essas são interessantes. Mas o município, no meu modo de sentir, está pecando. Está pecando, inclusive, em poder deixar de agir de forma contrária. Por exemplo, se você olhar lá no artigo 288, diz o seguinte: não será permitido ao vendedor ou expositor estacionar ou localizar-se nas imediações de instituições religiosas, hospitalares, educacionais, militares, bancárias, repartições públicas. Onde é que esse povo vai ganhar dinheiro? Onde é que esse povo vai ganhar sobrevivência? O município eduque na questão da licença, mas que não só cobre, que dê condições mínimas possíveis para essas pessoas trabalharem. E por que não regulamentar esse artigo do 288? Padronizando essas pessoas que estão trabalhando, estabelecendo os horários adequados. É isso que a gente quer do município. Política pública não perseguidora. Política pública que acolha esse tipo e esse segmento. Repito, está em jogo a sobrevivência dessas pessoas. Muitas vezes, gente vive do Bolsa Família, que hoje tem o seu valor, mas que não é suficiente. Então, o que a gente está querendo desse requerimento é justamente isso, que o município revise a sua conduta. Coloque em prática política pública que acolha essas pessoas, e que dê condições dignas de trabalho. Quer exigir a licença? Exija. Mas não só exija. Ofereça condições adequadas e apropriadas para o ganha-pão de cada uma dessas pessoas. Então, eu peço apoio aos colegas, à aprovação desse requerimento, para tecermos resposta do Executivo e, quem sabe, mudar, inclusive, o Código de Postura com a regulamentação desses artigos que foram lidos há pouco. Quero agradecer a atenção de todos e, mais uma vez, presidente, muito obrigado pelo tempo que foi concedido na questão do excesso da liderança. Muito obrigado. Agradeço ao nobre vereador Fúvio Gonçalves. Passaremos agora para a ordem do dia com a votação das matérias. Requerimento. Projeto de lei de número 27/2023, que dispõe sobre a denominação de Pantaleão Caracas, a passagem molhada da comunidade de São Miguel, distrito de Marrecas, na forma que indica e adota outras providências. Esse projeto de lei está com parecer favorável das comissões e eu passo para o autor Luiz Tomás Dino para que faça a apresentação do projeto. Obrigado, presidente. Pantaleão
Alves Caraca, conhecido como Panta, foi fazendeiro lá no nosso distrito de Marreca, nasceu em 11 de novembro de 1918, faleceu em 4 de setembro de 2002, casou-se na Capela de Marrecas em 21 de agosto de 1938 com Palmira Cidrão Caracas, ela nascida em 29 de dezembro de 1912 e batizada na Capela de Marrecas. Em 27 de abril de 1913, com quem casou-se em quem teve 5 filhos. Em segundo casamento, Pantaleão Alves Caraca, Panta, casou-se em 14 de fevereiro de 1950 com Maria José Gonçalves Caraca, Dona Mazé, aonde eu tive a honra de ser meus padrinhos, tanto o Panta como a Dona Mazé, que hoje, graças a Deus, ainda hoje é viva. Nascida em 31 de janeiro de 1931, ela é filha de Mário Gonçalves Dino e Fidelina Ferreira Gonçalves. Nesse segundo matrimônio, ele teve 10 filhos, aonde, graças a Deus, se criaram todos lá no distrito de Marrecas e que Pantaleão deixou uma história muito grande em nosso distrito. Foi uma pessoa que realmente fez história e que aqui eu peço que seja aprovado essa homenagem, que ele era o dono da fazenda onde hoje é localizada essa passagem molhada, a Fazenda Garcia. Obrigado. Senhor presidente. Pois não, nobre vereador. Gostaria de pedir ao vereador Luiz Tomás para subscrever esse projeto, até porque foi muito bem lembrado. Pantaleão Caracas foi um dos cidadãos que deixou mais história no distrito de Marreca e a sua história é belíssima de se ouvir. Então, gostaria de parabenizar o vereador Luiz Tomás e pedir a permissão para subscrever o seu projeto. Fica aberto a todos, vereador. Peço para subscrever também, vereador. Fica aberto a todos que quiserem, que realmente é um homem que fez história em nosso distrito. Votação aberta. Vereador Adriano Dimas. Pois não, vereador Adriano, o senhor pode votar. Encerrada a votação. Projeto de lei de número 27/2023 dispõe sobre a denominação de Pantaleão Caracas, a passagem molhada da comunidade São Miguel, distrito de Marrecas, aprovado por unanimidade dos presentes. Indaga aos senhores vereadores se posso colocar para votação todos os requerimentos em bloco. Se os nobres colegas vereadores aceitarem, permaneçam como estão. Presidente. Pois não, nobre vereador. Não querendo tirar essa situação, pode ser votado em bloco, mas só quero encaminhar um requerimento, que não deu tempo lá na tribuna, tá certo? Com certeza, nobre colega, concedido. Que pode ser em bloco, por favor. O requerimento 43... Desculpa, requerimento 42, o que a gente está pedindo aí é um ofício onde o município possa se comunicar com o DENIT e fazer um convênio. Para quê? Se nós pegarmos aquele trecho da BR-020, lá do portal de saída para Fortaleza e até o portal de saída para o Piauí, nós temos algumas situações que têm que ser corrigidas urgentemente. Inúmeros são os acidentes que estão acontecendo, principalmente ali na altura da ponte que divide o Tauazinho com o Alto Brilhante. Ali é um local escuro.
E a iluminação, ela e já existe vários entendimentos, alguns julgados nos tribunais, de que é responsabilidade do município. Então, além dessa questão da iluminação, que o município possa fazer um convênio com o DENIT para intervir no trânsito, seja através de equipamentos de sinalização, de monitoração, de controle do tráfego, porque a gente vê outras cidades com essa mesma situação. Por exemplo, se vocês forem a Picos, e aí é um relato de uma pessoa que anda bastante lá, mostra que tem várias lombadas. Eu tenho aqui fotografias lá dos locais. Só aqui eu contei 6 fotos com lombadas no percurso dentro da cidade de Picos. Óbvio que o que eu estou pedindo aqui, e querendo mostrar para os colegas e para a população, é a possibilidade do município fazer essa intervenção. Para isso, tem que fazer a questão de um convênio. E aí, o requerimento solicita justamente isso, que o município se comunique através de ofício e peça uma autorização para fazer as intervenções necessárias dentro do perímetro urbano, na BR-020, do trecho que liga o portal de saída para Fortaleza ao portal que sai para o Piauí. Peço apoio a todos os colegas para aprovação desse requerimento. Fúvio, eu queria só acrescentar um dado. Picos, existem muitos Picos, cidade de Picos, existem muitos quebra-molas na própria BR, do Piauí e em outras cidades também que eu já vi e conheço, em outros locais. No Maranhão também já passei por vários locais que existem esses controles de velocidade, de lombadas. No Tocantins também. No Pará também. Eu não sei porquê, mas existe uma resistência no estado de Ceará para que o DENIT autorize esse tipo de ação. O município, como o próprio cidadão comum, pode construir a margem da BR. Contanto que encaminhe o projeto para o DENIT e o DENIT aceite, aprove. Ele não impede, se for dentro do que eles entendem, eles aprovam. O estado do Ceará, tá lá, tem um pequeno trecho referente a isso, eles baixam um decreto tornando aquele trecho uma área de autonomia municipal, não sei o dado o nome correto, mas travessia urbana. Pois é, mas eles fazem um decreto dizendo que aquela área passa a ser de gerência, mais ou menos isso, urbana, do município de Itauá. As intervenções dessa área, quando ocorre isso, o município faz, mas também fica com a responsabilidade, os municípios fazem, mas também fica com a responsabilidade de tudo naquele trecho, asfalto, tal, etc. Só dizendo como é mais ou menos que funciona. O da União, eu acredito que talvez seja idêntico. A União estabelece, baixa um decreto, dizendo que no trecho da BR-020, do quilômetro tal ao quilômetro tal, passa a pertencer à obrigatoriedade, tal, etc., do município X. Né? Aqui eu lembro que tinha um caso, na nossa região de Inhamuns, eu lembro de 2 casos, vereador Helder, que pode até me ajudar referente a isso. É um pequeno trecho que tem dentro do município de Itauá, se não me engano, da BR-020 até ali perto do Centro de Nutrição, se não me engano, tem isso aí por decreto, e no município de Arneiroz. O município de Arneiroz, antes, como vocês sabem, a BR-020, a CE lá, ela não passava por fora, ela passava por dentro do município de Arneiroz. Então, tinha decretado pelo Estado do Ceará, tornando aquela área municipal. Então, o Estado adota dessa forma. Acredito, não sei, mas que a União também faça dessa mesma forma. Eu quis dizer isso aqui para pedir permissão ao vereador Fúvio e que o vereador presidente possa colocar no ofício de encaminhamento,
né, dizendo que além do que está aí, procurar os meios necessários para que se possa a União atender esse pedido. Autorizadíssimo, viu, vereador? Senhor presidente. Com a palavra o novo vereador Rony Souza. Só dentro do que o Marco coloca, mas assim, Marco, eu não entendo por que, doutor Fulvio, com a permissão aqui, eu não entendo por que aqui em Itauá não tem pelo menos as lombadas eletrônicas, porque aqui tinha e foi tiradas. E na Boa Viagem, Canindé, reduziram, foi de 60 para 50. Tem 3. A gente até às vezes se descuida um pouquinho, na mente dos 60, e depois a multazinha chega, tanto no Canindé como na Boa Viagem, né? Então, assim, eu não entendo por que é que aqui em Itauá não pode, porque se vocês lembram, quando tinha aquelas lombadas eletrônicas ali, reduziu drasticamente o número de acidentes ali naquela área, que realmente é muito perigosa. Então, se não pode fazer intervenção através de lombadas físicas mesmo, mas que se pudesse colocar lombada eletrônica, se botar de 50, um ali mais ou menos na altura do cruzamento ali da Júlio Gonçalves, e outra ali na rodoviária, e um ali na entrada da rua, reduz significativamente o número de acidentes. Senhor presidente, Fulvio, uma das situações que está sendo resolvida, por aí eu tenho prestado atenção, é o desvio. A BR, a maioria das cidades, a BR desvia a cidade e passa por fora, e aí fica resolvido de uma forma definitiva. Para o contorno, e aí a gente passa, em muitas cidades por aí, a gente passa ao lado da cidade. A Saré fez agora aqui, e outras aí, isso, eu tenho certeza, se fizesse aqui em Itauá, diminuía aí muito esses acidentes que é causado aí pela BR-020. Senhor presidente, só para contribuir aqui, eu já discordo um pouco do vereador Luiz Alves, porque se a gente fizer um desvio, vai matar todo o trânsito que tem dentro da cidade e as pessoas que também precisam, pessoas, onde postos de combustíveis, estabelecimentos comerciais como hotéis e tudo, e eu vejo que realmente o trânsito acaba mudando o seu fluxo e acaba sendo um trecho morto e algum incremento na economia aí pode deixar de existir. Mas com relação à observação trazida pelo Dr. Fulvio, e por ser também, já usei muito a tribuna desta casa, outros vereadores também já usaram a tribuna desta casa. Senhor presidente, o senhor pode, se possível, com a anuência do plenário, claro, a gente encaminhar um ofício solicitando uma audiência com a superintendência do DENIT no estado do Ceará, para a gente discutir a implantação das lombadas eletrônicas ou de quebra-molas aqui no município. Por quê? Porque nós temos um superintendente aqui no estado. Eu acho que vamos sair aqui do discurso e vamos logo aqui para cima, porque a gente já vem batendo há muito tempo, todo mundo pedindo, e parece que fazem aí vista grossa com relação à nossa cidade. Outra coisa também, a Polícia Rodoviária Federal esteve aqui na nossa região para fazer alguns trabalhos de fiscalização no nosso município, aqui nas vias, né, na rodovia federal. Eu não acho, eu acho muito desnecessário o que houve, a forma com que fizeram. E para muitas pessoas também tomarem ciência, a Polícia Rodoviária Federal também fez algumas inserções dentro da cidade, sem rodovias federais, chegando a fazer checagem de veículos, de chassis, aqui dentro do município, sem ser em rodovias federais. E isso me chamou a atenção, que em vez do governo arrumar as estradas, terminam de massacrar mais ainda a população, tão pobre, tão carente, que já paga muito imposto para fiscalizar, para multar, para fazer apreensão de veículos, enquanto isso não arruma as estradas. Certo, eu não vou dizer que a Polícia Rodoviária Federal fez algo ilegal, mas é um contraponto a tudo que nós estamos fazendo aqui nesta casa. Porque é muita fiscalização para cima do povo e pouco resultado e zero resultado nas nossas estradas.
São muitos acidentes acontecendo aqui no trecho da BR-020, que corta a nossa cidade. O DENIT não faz nada. Enquanto vem fiscalização às estradas, desculpe a palavra, senhor presidente, e colegas vereadores, está desculpe, um palavrão que eu vou falar, mas está uma porcaria, está uma merda, desculpa falar esse palavrão que eu não queria falar, mas nós estamos aqui em péssimas condições de trânsito. É muita fiscalização e uma estrada horrível, é gente caindo dentro de buraco, se machucando, é carro com 2, 3 pneus cortados, gente precisando visitar a cidade aqui na Semana Santa. Eu fui até o Carrapateiras esse final de semana, vereador Genival, e quando eu estava me dirigindo em torno de 5h30, 17h30, 18 horas, eu encontrei 7 veículos até a Fazenda Caraúbas. 7 veículos com pneus cortados do buraco. Enquanto é o povo se lascando, a polícia fazendo apreensão de veículo, em vez de mandar arrumar as estradas. Então, assim, eu não sou contra a fiscalização. Eu não sou contra, mas que façam as estradas, que o governo cumpra a sua obrigação. Eu vou falar aqui, seja de Bolsonaro, seja de Lula, que nenhum dos dois fez a estrada. Nem Lula, nem Fernando Henrique, nem ninguém aí. Passou Bolsonaro, veio Lula, não fez. Bolsonaro tampou um buraco, mas não fez o que tinha de fazer. E é Lula de novo, e os buracos cantando, a estrada piorando, e a gente não consegue mais nem andar. Pelo menos ainda conseguiu um pouquinho. Mas agora que ninguém consegue andar mais para lugar nenhum. É um absurdo, eu acho isso muito vergonhoso, enquanto aumenta a fiscalização, aumenta o furo, aumenta o prejuízo do povo e a falta de respeito. Eu acho que o governo devia ter um pouco mais de atenção à nossa região dos Inhamuns, porque isso é uma vergonha. Então, senhor presidente, se possível, com a anuência de todos os colegas, eu peço uma ajuda a todos os colegas para que a gente possa encaminhar um ofício à superintendência para pedir uma audiência com o superintendente lá na BR-116, quilômetro 6, no bairro Cajazeiras, lá em Fortaleza. Se eu não tiver errado, conforme a informação recebida, com o superintendente doutor Tiago. Se não for ele, com o superintendente que seja o outro, mas que atenda a gente e que nos dê uma resposta. Que eu realmente já estou ficando injuriado com tudo isso aí. Chega um ponto que, pelo amor de Deus. Agradeço as palavras do nobre vereador Felipe Viana. Eu pediria à Secretaria da Casa que fizesse esse ofício convidando o superintendente, o responsável do DENIT, para comparecer a uma audiência pública de hora e data marcada nessa referida Casa do Povo. Tem sido uma constante, nobre vereador Felipe Viana, a procura dos amigos sobre a forma de abordagem da PRF, da PRE na CES, tanto na CE que vai para Santa Teresa, sentido Novo Oriente, como também na que vai para Arneiroz e Aiuaba. A gente tem recebido, muitos amigos, a reclamação dos horários, da forma de abordagem, e a gente sabe que, de certa forma, a gente fica de mãos atadas, porque a gente sabe que eles, em parte, estão fazendo o trabalho dele, que existem também os serviços de investigações devido a algumas ações que vêm acontecendo no nosso município, mas eu acho que não precisava de tanta consistência, já que não existe uma estrada que a pessoa tenha a mesma condição de andar com dignidade. Então, a gente tem sido procurado por esses amigos, reclamando, atrás que a gente busque auxílio de representantes da nossa terra para que haja não só o melhoramento nas estradas, mas como também que haja uma diminuída na forma de ação da PRE. Né? Eu peço à Secretaria da Casa que faça esse ofício para que todos os nobres colegas vereadores possam assinar para que a gente possa encaminhar. E voltando à questão dos requerimentos, eu torno a indagar os nobres colegas vereadores se pode votar em blocos, se todos aceitarem, que permaneçam como estão. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passaremos agora aos senhores vereadores, se dispensam. Presidente,
Pois não, nobre. Só pedir aqui o argentino para me subscrever a moção de pesar de dona Ana Gonçalves Lima. Pois não, nobre vereador. Presidente, queria só pedir também permissão ao colega vereador Helder Castelo para subscrever a 511 e a 524, referente a Juliana Cândido e ao Francisco Elino Mota Filho, Motinha. Peço permissão para subscrever todas. Indago aos senhores vereadores se podemos votar todas as moções de congratulação em bloco. Se todos aceitarem, que permaneçam como estão. Moções de congratulações aprovadas. Indago aos nobres colegas vereadores se podemos votar todas as moções de pesar em bloco. Se os nobres colegas aceitarem, que permaneçam como estão. Todas as moções de pesar votadas por unanimidade. Nada mais havendo, declarem... Pois não, nobre vereador. Presidente, só porque eu recebia hoje uma ligação do nobre colega vereador Wellington Urbano, aí pediu aqui para que a gente pudesse fazer a lembrança, o Matheus, que ele pudesse também ir à vila de Guaribas, que também vai ter as festas lá na vila de Guaribas, para que pudesse fazer aquele penteado, limpeza da rua, pintura de meio fio, reposição de lâmpadas e esses concertos e etc. Então a gente pediria até em forma de indicação que você pudesse, como presidente, fazer essa indicação da gente aqui em nome do vereador Wellington Urbano. Obrigado. Peço à Secretaria da Casa que faça a indicação ao nobre secretário de Infraestrutura, doutor Matheus, para que faça a limpeza na vila de Guaribas para os eventos festivos. Nada mais havendo, declaro encerrada a 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2023.